Olá pessoal, meu nome é Anderson, eu sou professor de Geografia. Hoje o conteúdo da aula será a construção do espaço brasileiro, tema aí do 6º ano do ensino fundamental. Lembrando que as aulas estarão sendo disponibilizadas na TV Vale e também na plataforma digital da Secretaria da Educação e também no canal do YouTube. É importante que as dúvidas que vocês tiverem do conteúdo, vocês anotem. Vocês vão estar recebendo também convite para participar dos grupos de WhatsApp. Cada turma vai ter um grupo de WhatsApp e essas dúvidas poderão ser tiradas ali. Bem como as tarefas advindas dessas aulas serão inseridas ali no grupo do WhatsApp e na plataforma da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos falar aí do nosso país, né? O Brasil, nosso lugar, onde a gente vive. O Brasil é um país muito grande, né? É o 5º maior país do mundo, então tem uma extensão territorial de um continente, né? Nós temos no nosso país diversos tipos de clima, né? Como por exemplo na região Nordeste, que é um clima mais quente, com menos chuva, né? Que é um clima semiárido. Nós temos a região norte, um clima equatorial, onde se chove muito, um clima quente também. Nós temos aí na região sudeste um clima tropical e na região sul um clima subtropical com uma variação de temperatura aí significativa, né? Nós temos também diferenças aí de relevo, né? Regiões de planalto, de planície, né? E temos também aí uma variedade de paisagens, como a gente pode observar aí nas imagens, né? Nós vemos aí a Mata das Araucárias, né? Nessa primeira imagem, uma vegetação típica da região aí do Paraná. Nós vemos a Avenida Paulista na segunda imagem, um grande centro de São Paulo aí, né? Com seus arranha-céus. Nós vemos também aí uma região de comunidade, né? Temos ali um pescador numa região rural e aqui uma área de irrigação, né? Então a paisagem do nosso país é muito diversa, né? O Brasil também tem uma biodiversidade muito rica, né? O que isso significa? Muitas espécies vegetais e animais. Nós temos também uma diversidade de pessoas muito grande, né? Principalmente em razão da formação do nosso povo, né? Uma mistura aí, dos europeus, dos índios, dos africanos. E também para a gente fazer uma observação a questão da língua, né? Que varia muito, né? No nosso país, né? O sotaque que se fala na região norte, nordeste é diferente do sotaque que se tem aqui na região sul, sudeste. Nós temos aí então um espaço geográfico em constante transformação. Se a gente tirar uma foto da Avenida Paulista hoje e a gente voltar lá e tirar uma foto daqui a uns 5 anos, vai se ter uma outra paisagem. Então o espaço geográfico está em constante transformação, não só pela ação do homem, mas também pela ação de fenômenos da natureza. Vamos falar então agora da localização, né, do nosso país. O Brasil tem uma extensão de 8.515.000 km², é o 5º maior país do mundo, né? A gente tem aí como maior país do mundo a Rússia, seguida do Canadá, China, Estados Unidos e então o Brasil. O Brasil ele está situado no continente americano, né? Há uma divisão do continente americano em 3 subcontinentes, que é o subcontinente denominado América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está situado na porção sul do continente americano, denominada América do Sul. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, como a gente pode verificar aqui na imagem, essa área em amarelo é o azul, né? A América do Sul ela é banhada pelo Oceano Pacífico também, mas a gente pode observar que o Oceano Pacífico ele não banha o território brasileiro. O Brasil ele está situado no hemisfério ocidental. Como que a gente define se é hemisfério ocidental ou oriental? A gente tem o meridiano de Greenwich, né, que ele corta o mundo, né, na região da Inglaterra, é uma linha imaginária, né, e o Brasil está né, a oeste desse meridiano. Então, por isso, hemisfério ocidental. Se o Brasil estivesse a leste
esse meridiano seria oriental. Então o Brasil está a oeste, o Brasil está no hemisfério ocidental. O Brasil também ele é cortado pela linha do Equador, como a gente pode observar aqui, próximo da região do Amazonas, do Amapá, né? Isso divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Então a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, uma pequena parte fica no hemisfério norte. O Brasil também ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, né? Que é outra linha imaginária, ele passa aí pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A questão da fronteira, o que é a fronteira? Os países que fazem aí, estão na divisa, né, com o Brasil, né, nos limites geográficos do país. A América do Sul tem 13 países, o Brasil faz fronteira aí com 10 países. Existem apenas 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, que no caso é o Equador, como vocês podem observar, ele não está no limite com o Brasil, e também o Chile, né? É importante a gente fazer uma diferenciação, a gente fala fronteira quando é uma região aí, entre países, e a gente fala divisa quando é uma região entre estados. Quando a gente fala, por exemplo, aqui Barretos, que está numa região muito próxima de divisa de estado, então a divisa com o estado de Minas Gerais. E quando é país a gente fala fronteira com o Paraguai, tem essa diferenciação também. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul, cerca de 47% da América do Sul é de território brasileiro, né? Então, tranquila essa questão aí da localização, qualquer dúvida vocês podem anotar e podem tirar depois nos grupos. Vamos falar então agora da divisão atual e a organização política. A gente vê na imagem aqui o Congresso Nacional Brasileiro. O Brasil tem um nome oficial, que é a República Federativa do Brasil. O sistema que a gente vive é a República, a gente vive numa democracia representativa, então o poder ele é exercido através do povo, né? De que maneira? Através da representatividade. De que forma que acontece isso? Através das eleições. Então, no período de eleição, nós elegemos aí os candidatos, né? Tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo, né? Então, os candidatos com os quais o cidadão se identifica, ele, através do voto, escolhe esses candidatos. Ele sendo eleito, ele vai representar o cidadão, né, nas esferas aí, do poder público. E o Brasil ele tem 3 poderes, que é o poder executivo, né, que a nível nacional é ocupado pelo presidente da República, o poder legislativo, que é ocupado pelos senadores, né, no Senado, e pelos deputados na Câmara dos Deputados, e pelo judiciário, né, que são os tribunais, né. O Brasil é definido na Constituição de 88 como uma nação soberana e independente, então o Brasil ele não é submisso a nenhum outro país, é uma nação independente. Ele é composto por 26 estados e um distrito federal, nós vamos ver aí já no próximo mapa como é essa divisão. No entanto, essa divisão não é definitiva. O Brasil já teve menos estados, né? O Mato Grosso, por exemplo, o Mato Grosso do Sul era um estado só, em um determinado momento histórico houve essa divisão, assim como o estado de Goiás e Tocantins eram um só, né? Então, essa divisão não é definitiva, inclusive no momento existem projetos tramitando para divisão aí dos 26 estados que a gente tem. Vamos ver aqui o mapa político do Brasil. A gente pode observar aqui no slide a divisão do Brasil, né, em 5 regiões. Nós temos aqui a região sudeste, que é composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A região sul por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região centro-oeste, que contém o Distrito Federal, o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. A região norte com Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Roraima. E a região nordeste, que é a região com maior número de estados, né, com Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, esses são aí os 26 estados e o Distrito Federal, e dividido de acordo com as regiões que levam essas denominações. Os estados, o Brasil é dividido em estado e, por sua vez, os estados são divididos em municípios. O município é a menor unidade administrativa que a gente tem. Os municípios eles têm autonomia política e econômica, né, para a condução aí das suas políticas setoriais, suas políticas públicas. Nos municípios nós não temos 3 poderes, como tem
a nível federal. A nível municipal nós temos 2 poderes, que é o poder legislativo, que é através da Câmara dos Vereadores, e o poder executivo, né, que é através da Prefeitura Municipal, o prefeito aí. O poder judiciário ele fica atrelado à comarca, né, ele pertence aí, ao sistema judiciário e é exercido a nível estadual, não a nível municipal. O estado de São Paulo tem 645 municípios, né, é o segundo estado com o maior número de municípios no nosso país. O estado de Minas Gerais tem mais de 800 municípios, é o estado com o maior número de municípios. E o Brasil tem as 5 regiões, que a gente acabou de falar aí sobre elas, né? Vamos falar aí como que funciona essa questão da criação dos novos estados, né? A gente disse que tem essa possibilidade, né? A gente vê o mapa aqui, né? Vamos observar algumas propostas que a gente tem. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma proposta de divisão da criação do estado de São Paulo do Sul e a outra região que é o São Paulo do Oeste, que seria mais ou menos aqui a região onde a gente vive. Há a proposta da divisão do estado de Minas Gerais também em o estado do Triângulo e o estado Minas do Norte. E se a gente observar os outros estados aqui que a gente pode observar no mapa, há outras propostas aí também de divisão desses estados. O que precisa? Basta a gente querer para dividir esse estado? Então precisa da aprovação do povo. Então é aberto um plebiscito no Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova a abertura desse plebiscito, a população vota, se a maioria votar pela criação desse estado, esse projeto então vai para votação no Congresso Nacional, passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, se eles aprovam, vai para o presidente da República sancionar ou não a criação desse novo estado. Continuando, vamos falar então agora da questão da formação do povo brasileiro, da nossa identidade, da nossa cultura, né? O Brasil é um país com grande variedade geográfica, né? Então a gente tem diversas paisagens, diversos dialetos, né? Diversos sotaques, né? É uma miscigenação de fato de pessoas. No entanto, apesar de toda essa diversidade, a gente tem algumas coisas em comum, boas coisas em comum, que isso que nos dá a ideia de identidade, né, de se afirmar enquanto brasileiro. Então a gente tem hábitos, costumes e, por exemplo, o idioma, nosso idioma português, né, que é o idioma oficial. Então, apesar de toda a diferença aí linguística dos sotaques, a língua nos une, é uma só. Existe também a música, as imagens, os sons, os significados, né? Tudo isso nos traz uma identidade. Por exemplo, o sentimento que a gente tem, que muitos de nós temos ao ouvir o hino nacional, dá-se o sentimento de identidade, de brasileiro, né? O que nós sentimos quando ouvimos esse hino, né? Então, tem os aspectos aí subjetivos também da identidade do povo brasileiro, né? Vocês já fizeram essa pergunta? Como se formou o povo brasileiro? Vamos tentar aí responder ela aí nos próximos slides. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam habitantes aqui, né? Já existiam grupos humanos, né? Então eram os nativos da terra, né? Eram os indígenas, né? Então a América já era habitada, não só o Brasil, toda a América tinha em sua composição já grupos indígenas. Então o Brasil não surgiu com a chegada dos portugueses, o que nós chamamos de Brasil hoje já existia. Os povos que aqui viviam, eles tinham sua própria organização e cultura. Então, eles tinham as suas religiões, as suas crenças, seus hábitos, suas músicas, né? E muitas vezes isso talvez não tenha sido respeitado pelos europeus que aqui chegaram. Dando continuidade, Pindorama era um nome dado pelos indígenas ao que nós chamamos hoje de Brasil. Então, eles também tinham a sua própria forma de denominar a terra na qual eles viviam. Vamos ver alguns costumes, né, alguns hábitos, algumas questões culturais dos indígenas que nós carregamos até hoje, né, que nós herdamos. Então, eles contribuíram muito, né, com a formação do nosso povo, né. Na alimentação, a mandioca, a batata doce, o caju, o guaraná, tapioca, paçoca, né, são todos itens aí culinários, né, da culinária indígena. Os hábitos, por exemplo, dormir na rede era um hábito dos indígenas que nós temos, né. Os banhos com mais frequência, então os portugueses tinham uma frequência menor de banho, né? Aqui até em razão do Brasil ser um país equatorial, né? Tropical, os hábitos dos indígenas eram com uma frequência maior, nós herdamos esse hábito.
os chás e as plantas medicinais, né? E também, né, eles enriqueceram a nossa linguagem. Várias palavras que nós falamos no dia a dia, a gente às vezes não tem a percepção da origem dessa palavra, né? Então, por exemplo, carioca, jacaré, abacaxi, guri, capim, e nomes de diversos lugares e pessoas são nomes de influência das diversas linguagens dos indígenas. E também a primeira atividade econômica do Brasil, que foi a extração do pigmento vermelho do pau-brasil, era uma atividade também dominada aí pelos indígenas. Vamos falar agora do outro grupo de humanos, né, outro grupo humano que contribuiu aí com a formação da identidade do povo brasileiro, que foram os europeus. Vamos olhar aqui no slide essa citação do Darcy Ribeiro. É no ventre da mulher indígena que é gerado o povo brasileiro, pois não havia mulheres brancas no início do povoamento. Então, com a chegada dos europeus, né, a primeira formação aí, da identidade do povo brasileiro aconteceu entre os europeus e os índios que estavam aqui. As primeiras mulheres portuguesas só chegaram na metade do século XVI, né, ou seja, depois de 1550. Os portugueses eles também contribuíram muito com a formação da identidade do nosso povo, né, o idioma, por exemplo, nós falamos a língua portuguesa, e a religião católica, que é a religião que tem o maior número de fiéis, né, de nosso país, também foi herdada do povo português, né. Algumas festas também, como o carnaval, as festas juninas, né, as festas folclóricas, as celebrações religiosas, né. E também, não só os portugueses contribuíram para a formação da identidade do povo brasileiro, mas também os italianos, os alemães, né, poloneses, né, sobretudo na região sul e sudeste do país, né, em razão dessa região ter um clima mais próximo do clima europeu, então boa parte desses imigrantes se instalaram nessas regiões. Tivemos influência também dos europeus na música, na alimentação, na língua, assim como os indígenas têm palavras que nós dizemos que é de origem italiana, que é de origem alemã, né, e também a arquitetura. A imagem aqui no slide ilustra, né, uma habitação aí, né, com influência da arquitetura europeia. Vamos falar agora do terceiro grupo humano que contribuiu com a formação do povo brasileiro, com a identidade do povo brasileiro, que foram os africanos, né, que tiveram também muita importância. Eles foram trazidos da África, né, pelos europeus para o trabalho escravo. Então, essa foi a forma que eles chegaram aqui no nosso país. Eles contribuíram em diversos aspectos, como a música, a dança, a religião, a culinária e também na língua, né? Várias palavras que nós usamos no dia a dia também têm na sua formação aí a influência, né, de idiomas, dialetos africanos. A música, então a música africana, né, o ritmo da música africana, ela é base do samba, do choro, da bossa nova, né, que são músicas aí tradicionais brasileiras, né? A capoeira, né, muito comum, né, aqui no interior de São Paulo a gente vê diversos, né, grupos que praticam esse esporte, né. Então, através da capoeira, que é uma forma de luta, dança e música, e é uma atividade esportiva, é de origem africana, né. A religião, né, então, os africanos eles eram proibidos, né, de professarem a sua religião aqui, então eles adquiriam formas, né, de estar vivenciando essa experiência religiosa, e eles contribuíram muito com a formação e a criação do candomblé e da umbanda, que são religiões tipicamente brasileiras, mas de matriz africana. E a culinária, por exemplo, leite de coco, azeite de dendê, acarajé, vatapá, bobó e a famosa feijoada, né, que a gente gosta muito aqui no estado de São Paulo. Então, o povo brasileiro, para a gente fechar aí, né, é uma miscigenação, né? Nós temos a influência principalmente dos índios, dos europeus e do povo africano. Esses são os três maiores agrupamentos humanos que contribuíram aí com a formação da identidade do povo brasileiro. Isso não significa que no Brasil não tenha influência de outras culturas, né? De cultura asiática, por exemplo, a imigração japonesa, a gente sabe da existência de muitos grupos japoneses aqui no país também, e com certeza isso contribuiu muito aí, mais tardiamente, né, com a formação da identidade do povo brasileiro. Pessoal, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham compreendido, né? As dúvidas acerca do conteúdo vocês podem anotar e podem ser tiradas nos grupos de WhatsApp que vocês estarão recebendo o convite aí. Essa videoaula vai estar disponível na TV Vale e será também disponibilizada na plataforma do YouTube. É isso e bons estudos.